O edifício está localizado na cidade de Salvador, no bairro da Federação, na rua Pedro Gama. Na imagem de satélite a gente pode ver que é esse terreno aqui que está vazio, com essa vegetação. O acesso seria pela rua Pedro Gama e ele também, os fundos, acaba dando para a rua Engenheiro Afonso Oliva, mas o prédio não vai até aquela rua. Aqui, olhando melhor o terreno, a gente pode ter essa noção dos limites do terreno e também dos limites do recuo. E aí a gente vê que ele tem essa declividade bem aqui no centro. O acesso principal se dá aqui por cima pela rua Pedro Gama e aí ele continua descendo. Então, isso foi algo que eu tive que analisar na hora de pensar minha implantação. A minha forma de planta, ela é assim, um pouco desconstruída, já que com o meu sistema de parede de alvenaria estrutural, eu fiquei um pouco mais presa nessa questão dos vãos e dos balanços. E aí eu quis brincar um pouco mais com a forma da planta em si, para ele parecer mais desconstruído, dar uma descontinuidade na forma, principalmente de quem passa aqui da rua. E aí aqui a gente já pode ver um pouco a divisão dos apartamentos nessa planta. Aqui na frente a gente tem 2 apartamentos normais, comuns, aqui outro e aqui um PCD. E aqui no meio a circulação. E aí, quando a gente implanta ele acabou ficando assim. Os apartamentos de trás eles vão até uma cota de nível mais inferior, respeitando o terreno em si e a circulação também. Aqui na lateral ele vem até uma cota intermediária e os da frente eles ficam numa cota um pouco mais superior, já que o acesso também é nesse nível mais alto. E aí, se a gente vem e faz a extrusão, ele acaba ficando assim. A gente vê que aqui atrás ele tem uma altura maior, uma percepção de ser um prédio mais alto, mas na frente ele fica menor, respeitando também o gabarito da região, que é de 15 metros. E aí eu quis colocar também essa marcação de planos horizontais, para evidenciar melhor também essa forma e essa descontinuidade que ela tem. E aí, quando a gente vem e faz o terreno em planta, a gente pode ter uma noção de como ele acabou ficando. Com esse aterro aqui na parte de trás um pouco, mas ele é equivalente à terra que a gente tira na frente. E aqui eu coloquei a garagem, já que como é alvenaria estrutural, as paredes têm que descer do teto ao chão. E aí ficou um pouco complicado de colocar a garagem embaixo, para ela a questão da movimentação dos carros e tudo mais. E aí eu coloquei ela aqui na frente, o que também gerou esse platô, que eu já usei para entrada e criei um jardim. E aqui na lateral eu coloquei a rampa dos carros nessa cota de nível 1 metro abaixo ao acesso principal, porque aí ficou melhor feita a rampa e tudo mais, e ficou assim. Essa seria a lógica toda da forma e tudo mais. E aqui a gente pode ver melhor como ficou o resultado final da fachada. Aqui eu continuei com a mesma lógica das marcações horizontais, mas eu também quis avançar com essa parede lateral. E aí eu quis que ajuda a proteger do sol aqui do lado e também com essas molduras nas janelas que também ajudam um pouco a proteger do sol, principalmente nessa direção onde é o poente. Em relação aos materiais, eu quis deixar o tijolinho aparente da alvenaria estrutural nessas paredes e avançar com a laje e deixar ela em concreto aparente mesmo. Essas molduras, elas são de isopor, mas são pintadas de preto. E aí aqui nesse muro, deixa eu só carregar, né? Esse muro da fachada, eu também usei os tijolinhos, mas aí com esse vazado, que acabou dando
uma permeabilidade um pouco melhor do que um muro só fechado e também conversa com esses tijolinhos aqui na fachada, que são mais ou menos uns cobogós. E aí agora a gente vai entender melhor como é que foi resolvido isso por dentro, mas esse é mais ou menos o resultado final. Bom, agora eu vou começar a explicar um pouco as plantas. Vou começar pela planta de situação, porque a localização já mostrei no começo do vídeo. E a planta de situação tem o quadro de resumo aqui do lado, com as informações técnicas e o desenho aqui em si. Então, vendo um pouco as informações técnicas, o terreno ele tem aproximadamente 1.409 metros quadrados, com gabarito de 4 pavimentos, e os índices de projeto são índice de permeabilidade 0,2, índice de ocupação 0,5 e o CA de 1,05. Aí tem todas as áreas e tudo mais. O estacionamento é de 13 vagas e o edifício tem 23 apartamentos no total. Aí aqui a gente vê melhor a planta em si. Aqui se dá o acesso dos veículos, o acesso dos pedestres e com esse caminhozinho até a entrada e tudo mais. E aqui a rampa é de 11% de inclinação, fica na cota de nível 59, o que é 1 metro abaixo do que o acesso dos pedestres, que fica na cota 60. E aí é isso. E aqui a gente passa para planta baixa do térreo. Então, começando por essa parte da frente, a pessoa entra aqui tem a guarita com o banheiro também. Aqui do lado de fora a gente tem o lugar para colocar o lixo. E aqui segue por esse caminho e tem esse acesso aqui, onde aqui vai ter um hall de entrada, seguindo pela circulação, aqui do lado uma lavanderia coletiva, e aqui você chega na circulação principal, onde vai ter acesso a esses 3 apartamentos que tem no primeiro andar, no andar térreo, né? Aqui o apartamento tipo 1, tipo 2, que é o PNE não, PCD, e aqui o tipo 3. Em que a escada de incêndio e os elevadores. Na faixa 3 a gente vê melhor cada um dos apartamentos, do tipo de apartamento. Então, o apartamento tipo 1, ele tem 54,73 metros quadrados, sendo de 2 quartos. A pessoa entra por aqui, aí tem o living integrado, aqui com uma parte da sala de estar, uma parte da sala de jantar, cozinha, um sanitário, o primeiro quarto, e aqui o segundo quarto, que é uma suíte. O apartamento tipo 2 tem 51 metros quadrados. Ele é só de um quarto e seria o tipo PCD, com acesso aqui pela parte superior, onde aqui tem uma área de jantar, a sala, a cozinha, um sanitário e um quarto. Já o apartamento tipo 3, ele tem 54,40 metros quadrados. O acesso é por aqui, tem o living integrado, a cozinha, um sanitário, um quarto maior e outra suíte. E o apartamento tipo 4 também é só de um quarto. Ele tem 50,13 metros quadrados, o acesso é aqui por baixo, onde você tem logo a cozinha, o living integrado, um sanitário no fundo e à esquerda o quarto do casal. Aqui a gente tem a planta baixa do pavimento tipo. E o pavimento tipo, ele tem 4 apartamentos. Aqui, o apartamento tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Com a circulação aqui no centro, a escada de incêndio, a casa de lixo, um quadro de medidores e os elevadores. Bom, aqui a gente tem a planta do primeiro subsolo, que dá pra ver que a garagem é feita com outro método de sustentação, que seria pilar-laje. E aí eu usei laje nervurada nos pilares. Aí o carro ele vem por aqui, nesse acesso. Aqui estão distribuídas as 13 vagas, sendo 2 PCD. Aí a pessoa entra por aqui, aqui tem uma área de administração, com uma sala de reunião, administração, um vestiário, a circulação e mais 3 apartamentos, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Se a gente continuar descendo, tem o segundo subsolo, também com 3 apartamentos, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, a circulação no mesmo lugar.
casa de lixo, escada e tudo mais. Ele fica no nível mais 23 em relação ao nível 0. E aqui o terceiro subsolo, que é o último andar para baixo. E aí a gente vai ter só 2 apartamentos e o restante das áreas. Aqui embaixo tem um tanque de esgoto, a reserva de esgoto e o reservatório inferior. E aí fica no nível 00, que é o último nível da implantação. Agora passando para os cortes, esse é o corte AA, onde a gente pode ver melhor a implantação. Aqui o nível da rua, que chega no nível da portaria. Aqui tem a garagem no primeiro subsolo, a administração, sala de reunião, tudo mais. E aqui continua descendo. Aqui tem essa pequena distância para ventilação, para não infiltrar nem nada. Aqui o posto do elevador. E aqui em cima a gente tem as áreas técnicas, que aí aqui tem a área técnica de acesso ao reservatório superior, que tem a capacidade de 22.800 metros cúbicos, a casa de máquina, o barrilete aqui embaixo do reservatório e tudo mais. E aí esse é o corte. E aqui a gente pode também ver a laje nervurada, que é o sistema de sustentação da garagem, que é diferente da alvenaria estrutural, que é no restante do edifício. Aqui é o corte BB, que fica no outro sentido, e aí a gente pode ver novamente o reservatório, a casa de máquinas, aqui a escada, a implantação, a gente pode ter uma noção melhor, e aí também passa por algumas áreas molhadas, como esse sanitário, esse outro, e tudo mais. A gente pode ver também a implantação. E aqui também tem a modulação da alvenaria estrutural, nessas paredes que são estruturais. Tem outras paredes que tem aqui no corte AA, que são só de vedação. E aí não vai ter a modulação dos tijolinhos. Bom, aqui a gente tem os detalhes. Esse é o primeiro detalhe, que ele foi tirado aqui do corte AA, que seria o detalhe dessa calha. Então aqui a gente vai ter a platibanda, tudo mais, a calha que desce, os blocos cerâmicos que preenchem, aqui a parede, que essa também é só uma parede de vedação, e também o detalhe da moldura da janela, e aí que é feita de EPS, com uma tela de poliéster em cima, e por último microconcreto, e depois é pintado de preto. Aqui também a gente pode ver a janela, que é de correr, e aí tem o detalhe do trilho. E aqui também o corte da laje, que aí tem a armadura treliçada, as treliças espaciais e tudo mais. E esse é o primeiro detalhe. Esse aqui é o segundo detalhe construtivo, que também foi tirado do corte AA, dessa parte aqui do telhado. E aí a gente vê a platibanda, a pingadeira, o rufo externo aqui na parte de cima do telhado, o corte da parede, aqui também esse balanço da viga, que tem uma inclinação de 1% para a água não acumular, e novamente o corte da laje. Aqui é o detalhe construtivo 3, que também é tirado do corte A, mas essa parte mais inferior, para mostrar melhor essa moldura da janela. E a parte inferior, onde tem o caixilho e o guia da janela, a moldura de EPS, com a inclinação de 1%, e aqui embaixo a pingadeira. Descendo, a gente vê aqui o piso, a manta acústica, a argamassa de assentamento, a proteção mecânica, a regularização, que são as camadas do piso na parte interna. Aqui o forro de gesso e aqui a parte de cima da moldura que fica aqui na fachada, que é essas janelas que são pivotantes. E aí aqui a gente vai ter o pivô, a moldura, a travessa superior e tudo mais. E a viga de concreto, e aqui a laje que a gente já viu cortada lá no
O detalhe construtivo 4, ele é dessa parte inferior aqui do corte AA, que mostra essa laje nervurada sendo usada como um jardim nesse platô de entrada aqui. E aí também mostra essa parte inferior da janela do hall de entrada, com esse pino pivô, já que ela é pivotante e tudo mais. E aqui tem todas as camadas de regularização, argamassa, proteção mecânica, tudo mais, viradas aqui na ponta, pela questão aqui também da junta de dilatação entre dois tipos de paredes, tipos de estruturação diferente, que seria a laje nervurada, e aqui para dentro é a alvenaria estrutural. O detalhe construtivo 5, ele é tirado aqui do corte BB, nessa parte aqui do telhado, junto com a ligação entre a alvenaria estrutural e a laje, que é com esse bloco canaleta, bloco U, que é preenchido com concreto, e aqui em cima tem a treliça, em que tem o rufo e também o telhado, a telha de fibrocimento. E a prancha 16, ele vem com a modulação das paredes estruturais. Então aqui no canto tem um desenho isométrico com a indicação de a legenda, né, das paredes, quais são e onde elas estão localizadas. E na parte de cá vai ter realmente a modulação das paredes em vista, em elevação, e também as fiadas aqui na parte inferior, com a legenda de qual parede é. E aí são todas as paredes estruturais. E agora as próximas pranchas são as fachadas. Então eu vou passar mais rápido, né? Porque a gente já viu como é que fica. Aqui a fachada norte, a fachada leste, fachada sul e a fachada oeste. E agora no próximo eu vou passar os vídeos do render do projeto. Eita!